Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturnos, sempre a partir das 22 horas, trazendo para vocês perspectivas, análises sobre os temas que impactam na nossa sociedade após o Dois Toques. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, é só procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. As edições anteriores do programa estão todas nas nossas páginas, então você pode assistir também fora do horário, no momento em que você achar mais adequado. Se você perdeu ou ouviu, tem gravado. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre a lei contra abuso de autoridade, que continua gerando debates muito grandes no país. O presidente Jair Bolsonaro tem o texto em mãos e agora é sua função ou sancionar o texto na integralidade ou vetá-lo totalmente ou em parte. E é isso que tem gerado inúmeros questionamentos. O que o presidente vai fazer? Por parte do Ministério da Justiça, apontamentos foram feitos em relação ao texto que foi aprovado no Congresso Nacional. E hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também se manifestou a favor do veto, assim como um grupo de senadores que estão se mobilizando neste mesmo sentido. A grande questão em relação ao posicionamento do Jair Bolsonaro é até onde ele vai no sentido de estabelecer vetos dentro dessa legislação. Se ele vetar totalmente, será que ele vai desagradar a classe política que está presente no Congresso Nacional e que se expressou de uma maneira bastante forte no sentido de aprovar essa legislação? Ela acabaria retalhando, ameaçando outras ações do governo? E com relação a como fica os integrantes da Lava Jato que entraram no governo, caso de Sérgio Moro, se manteria se o presidente anuísse com o texto da forma como ele está? Então, são inúmeros apontamentos. E para falar sobre isso, nós convidamos o Glauco Fonseca, que é especialista em marketing político. Este é o João, este é o Camozato. Não, o Camozato Glauco Fonseca sou eu, é o último. Aí está, o Glauco Fonseca, especialista em marketing político, jornalista, com uma longa história aí. Aliás, Glauco, parabéns pela matéria lá no Coletiva, né, que saiu essa semana. Perfil do Glauco. Muito obrigado. Recomendo que leiam Coletiva. O Glauco tem uma história muito legal aí nas mais variadas, né, áreas, inclusive aí no jornalismo, nos meios de comunicação. Também temos a presença aqui do promotor João Pedro Xavier e do vereador pelo Partido Novo aqui em Porto Alegre, Felipe Camozato. Senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Cruzando as Conversas. Eu vou começar pelo João Pedro Xavier, que é do Ministério Público. Qual que é a sua avaliação em relação à legislação e como é que o Ministério Público está encarando agora a perspectiva do presidente sancionar ou vetar o projeto totalmente ou em parte? Boa noite, Macalossi, ao Glauco, ao vereador Camozato e aos telespectadores. Uma satisfação retornar aqui a essa casa, né, esse cenário, esse palco de debates sobre temas de altíssima relevância. A minha percepção não podia ser outra que a de todas as entidades, né, as que representam a persecução penal, as polícias, a própria atividade jurisdicional, o judiciário, o Ministério Público, todos contrários a essa lei por uma série de deficiências técnicas que a lei possui, né? Ela é uma lei mal concebida, votada de afogadilho, sem nenhuma discussão acerca do seu conteúdo, ela é mal elaborada, ela tem falhas, ela prevê
isso tecnicamente se chama tipos penais, que é a definição das condutas que constituem os crimes. Esses tipos penais são marcados por elementos assim, com a finalidade de satisfazer capricho, né? São tipos vagos, abertos, que eles não permitem saber exatamente o que é a conduta proibida e, portanto, eles criminalizam muitas vezes a interpretação jurídica acerca de determinada situação. E eu aqui exemplifico para o nosso telespectador, por exemplo, existe uma figura dessas que incrimina a situação onde a autoridade, né, o juiz, por exemplo, não concede uma liberdade em caso em que manifestamente cabível conceder a liberdade. Então você imagina um preso em flagrante, o juiz poderia se ver na contingência de poder ser processado e inclusive com consequências tais como a perda do cargo e uma série de consequências, inclusive da órbita extrapenal, na órbita civil, né? Por deixar de relaxar uma prisão quando era manifestamente incabível a prisão ou seria manifestamente cabível a liberdade. Qual é o problema disso? É que nós temos processos onde o sujeito é preso e o juiz decreta a prisão ou mantém a prisão preventiva, homologa a prisão em flagrante e decreta a prisão preventiva, e depois aquilo é alvo de discussão no Tribunal de Justiça, ou seja, já no segundo grau, que já entendem a mesma coisa, depois vai ao Superior Tribunal de Justiça e pode chegar até o STF, onde lá na última instância vai se dizer, olha, eu vislumbro ali uma ilegalidade manifesta. Então, todos esses que analisaram e que tiveram interpretações, porque a ciência jurídica ela não é matemática, ela é impregnada das visões, das condições. Quem está mais próximo ao fato, ele tem determinado panorama, quem está afastado, e eu exemplifico aqui uma vez o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, ele esteve aqui, e disse, olha, é gritante a diferença do que se considera grande quantidade de droga no MPF e no Ministério Público Estadual. Por quê? Porque o MPF atua no tráfico interestadual ou no tráfico internacional. E muitas vezes são volumes elevados de drogas, são carregamentos, caminhões, então diz grande quantidade para ele é uma apreensão de, sei lá, de 10 toneladas de maconha. E quando a gente fala em 1 quilo de maconha lá no municípiozinho do interior do Rio Grande do Sul, isso é uma quantidade absurdamente elevada para os padrões. Então, veja bem, isso diz com a hermenêutica, ou seja, com a interpretação. Então, por exemplo, o juiz que achou que aquela determinada quantidade ali justificava a prisão, aí lá em Brasília, o ministro que está acostumado a pegar hábeas que tratam de quantidades muito maiores, ele vai dizer, não, aqui eu acho que essa quantidade é pequena. E aí vai criminalizar aquela conduta. Portanto, o sentimento dos operadores, bom, fora questões como o policial se identificar, imagina um policial executando uma prisão contra uma organização criminosa, né, dessas poderosas, se identificar seu nome, né, colocando em risco a sua família, né, e uma série de situações que são absolutamente preocupantes, porque elas, vamos dizer, elas emasculam, elas achincalham todos os segmentos que operam a persecução penal. As polícias, que são e ninguém pense que essa legislação do abuso de autoridade ela visa a coibir aquele abuso de autoridade classicamente do policial da carteirada. Que é do policial ali que pega um cidadão mal vestido, né, frágil. Ela não se destina a proteger esse, ela se destina a proteger uma série de figuras que antes não eram alcançadas pelo direito penal. E aqui nós temos um fato, independentemente do posicionamento político que se tem, mas assim, nós temos um fato concreto que no Brasil pessoas que não eram atingidas, camadas que não eram atingidas pela persecução penal, altos empresários, altos políticos, administradores, gestores, passaram a ser tocados pela persecução penal. E tocados e encarcerados e condenados, nós tivemos valores vultosos recuperados
para o erário público. Esse não é o pressuposto, né? Esse é o... Se for atrás do conceito de pressuposto legal, ele significa algo que se supõe antecipadamente, ou seja, aquilo que se imagina e pensa sobre determinada coisa ou situação antes mesmo de ter contato ou conhecimento sobre ela. Quer dizer, se tu pegares aqui o artigo 10º da lei, vocês vão, depois, eu só vou ler o artigo e vocês me dizem quem foi a pessoa que foi atingida por isso. Ok? Vamos lá. Artigo 10º. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ou de comparecimento ao juízo. Quem é que sofreu condução coercitiva dizendo que não houve prévia intimação e que está até hoje furioso com isso e preso? O ex-presidente. Então, isso aqui nada mais é do que um putpurri de artigos sobrepostos encomendados por pessoas ligadas ao Renan Calheiros e ao Roberto Requião, que aí fazem, digamos, são embaixadores de uma leva de políticos que foram esses, como o procurador mencionou, foram abordados pela Operação Lava Jato e pelos instrumentos legais a partir da descoberta dos seus crimes. Né? Esse é um projeto que já nasce morto no artigo 1º. No parágrafo 1º, pessoal, olha aqui o que diz aqui. Parágrafo 1º do artigo número 1. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda, atenção, por mero capricho ou satisfação pessoal. Como é que tu vai julgar isso? Quem é que vai dizer se tal medida constitui mero capricho ou satisfação pessoal? Quem define o que é capricho? Quem define o que é satisfação pessoal? Macalossi, é muito subjetivismo. Retornando e agradecendo aqui a contribuição do Glauco, porque é uma coisa evidente para quem é técnico da área do direito, para quem não é, e para quem analisa os fatos políticos e conhece a gênese desse projeto e sabe que ele é sim uma reação, né? Nós temos figuras que foram protagonistas da aprovação desse projeto, que estão nas planilhas que noticiavam atos de corrupção, né? Mas a gente tem questões técnicas absolutamente relevantes aqui. Como disse o Glauco agora, quando se fala que as condutas, né, elas exigem para a sua caracterização uma finalidade específica, isso está na lei, é o texto da lei, de prejudicar outrem, de beneficiar a si mesmo. Veja, se eu, na minha atuação funcional, realizar determinada conduta de investigação, oferecer uma denúncia, iniciar uma persecução penal e eu for convidado por você para dar uma entrevista, eles vão dizer assim, mas olha, esse promotor quer se promover. E eu tenho o dever funcional de prestar contas à sociedade da minha atuação quando chamado. Eu tenho que atender partes, eu tenho que esclarecer, isso faz parte do nosso trabalho, não é? Faz parte da nossa função como membros do Ministério Público também, não é? Nós temos que dialogar com a sociedade sobre aquilo que a gente fez. Então, isso pode ser interpretado como uma promoção pessoal. E vejam a vagueza disso. A vagueza significa a possibilidade, bom, se é vago assim, então quer dizer que se você for convidado lá para o programa do Macalossi, não vai ser promoção, porque eles vão ver que você já foi umas outras vezes, que estava apenas... Mas você coloca uma espada sobre o pescoço e quem desagradar os poderosos pode estar sujeito a isso. E mais um detalhe aqui, o Glauco falou em mero capricho ou satisfação pessoal e você muito bem pegou. Quem é que define o que é capricho? O dicionário. Só que o dicionário define capricho, inclusive, em sentidos antagônicos. Capricho pode ser, segundo o dicionário, um desejo impulsivo, súbito, sem justificação, e pode ser o esmero, pode ser o brio. Ou seja, uma pessoa fazer uma coisa caprichosamente, ela pode fazer com esmero, com brio, querendo. Não é? Premeditadamente. Mas de forma digna, não é? E, ao mesmo tempo, o capricho pode ser um impulso. Ele não foi por capricho. Ou seja, uma coisa impulsiva, impetuosa, injustificada. Então, veja que são sentidos antagônicos. E isso está no texto da lei. Esse elemento
de todos os ilícitos previstos nessa lei. Pior. Não, ele é só o exemplo mais evidente da falta de técnica legislativa, do assodamento, como foi isso votado. Não sei se isso é falta de técnica legislativa ou excesso de malícia legislativa. Não, é falta de caráter mesmo. É falta de caráter legislativo. Tentar burlar uma população inteira de pessoas, cidadãos, de contribuintes, ou o que valha, no sentido de votar na calada da noite de modo simbólico algo tão importante. Né? Algo tão importante que ataca frontalmente juízes, procuradores, policiais, né? Que vão ter receio em executar suas funções. Olha aqui, artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E tem uma aqui que é a seguinte. O que é isso? Incorrem O que isso significa? Significa o seguinte, para prender alguém, eu tenho que tomar uma série de novos cuidados que são absolutamente incompatíveis com o delito, muitas vezes o delito em si. Vamos lá. Você pega o caso do ex-presidente Temer, quando foi decretada a prisão dele. Um juiz entendeu que a prisão era necessária por determinados... E houve um recurso ao tribunal, o tribunal entendeu que não era necessário. Mas o que define esse advérbio manifestamente? Manifestamente é uma questão, é algo assim, de uma vagueza. A gente pode concordar com a decisão ou não, mas a gente não pode criminalizar a decisão. Mas a legislação cria um instrumento para criminaliza a hermenêutica. E existem... Então vamos dizer o seguinte, aí você vai me dizer assim, mas então quer dizer que o cidadão pode ficar à mercê de uma hermenêutica exagerada e indevida de determinado operador do direito e não vai acontecer nada? Não, não. Se alguém entra com uma ação sem fundamento, ele pode sofrer consequências administrativos, funcionais, consequências cíveis e consequências penais. E para isso nós temos as corregedorias do judiciário, da polícia, que punem, que afastam servidores, que decretam perda de cargo. Olha, o trabalho das corregedorias, dos conselhos nacionais, tem sido assim de uma grande relevância. Então, assim, existem mecanismos sistêmicos para punir. Isso aqui, da maneira como foi votado, pela atecnia, pela ausência completa de discussão, pela caracterização de determinados artigos que são nitidamente direcionados a situações que envolveram determinadas figuras muito claramente, mostra que, na verdade, nós estamos numa reação de pessoas que foram tocadas pelo direito penal e que antes eram intocáveis. Só, Glauco, só deixa eu passar um pouquinho para o Camozzato, porque ele ainda não falou no bloco, e eu gostaria de ouvir, porque o Camozzato é do Partido Novo, e o Partido Novo teve um papel muito grande no debate federal em relação à matéria, já que foi o partido que entrou no Supremo Tribunal Federal contra a sessão que deu-se a votação em que isso foi aprovado através de votação simbólica. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o papel do Novo nessa discussão e sobre a tua percepção em relação à lei, vereador Camozzato. E bem-vindo e boa noite. Bom, boa noite, Macalossi, boa noite também ao promotor João e também ao amigo Glauco. Eu acho que, assim, fico feliz, na verdade, em falar após o Glauco e o promotor, porque eu acho que, primeiro, eu não sou um jurista e tenho pouco conhecimento da matéria. Eu sou um administrador de formação que exerce um papel hoje no Legislativo. E acho que os dois trouxeram uma visão bastante técnica, aprofundada sobre o tema e já com algumas das nuances políticas. Da minha parte, enquanto legislador hoje e também enquanto cidadão que esteve nas manifestações, que por muito tempo ficou indignado pelos vai e vem aí de muitos desses agentes que são hoje alguns dos beneficiados por conta da lei de abuso de autoridade, me indigna bastante saber que a forma com que foi conduzida a matéria é evidente, qualquer um que conhece o parlamento sabe que existiu uma intenção de aprovar da forma com que foi sim de maneira assodada, que era para ser de maneira assodada, que foi sim sem ouvir o parlamento, e aí por isso o Novo também entrou com o recurso no STF, porque, obviamente, quando você pega as imagens, tínhamos aí mais de 30, 40 parlamentares sinalizando, requerendo a votação nominal, que foi prontamente ignorada pelo presidente Maia. Então, assim, todos os elementos que constituem aquele típico ato do presidente do Legislativo, ou mesmo de quando há um grande grupo que está
em acordo, em consenso sobre uma pauta, estavam presentes naquela sessão. Estavam presentes. Da mesma forma com que muitas vezes, quando alguma pauta que desagrada a sociedade, acaba sendo, né, acelerada e votada, na maioria das vezes às escuras mesmo, para que não sofra o desgaste do debate, não sofra, né, muitas vezes, inclusive, a interferência de algum novo elemento ao longo da tramitação ou mesmo da votação. Você demora 6 meses para debater a reforma da Previdência, mas uma matéria começa a votar numa noite, assim, no piscar de olhos. Pois então, e isso que é uma coisa que eu, enquanto cidadão... O Sérgio Moro se derruba. Né? Quer dizer, com a facilidade de derrubar uma lei anticrime ou ameaçar derrubar, se vota no assodamento este lixo Exatamente. jurídico. E aí você vê o seguinte, eu, enquanto cidadão, enquanto legislador, tenho plena certeza, confiança, enfim, né, não me restam dúvidas de que foi tudo intencional para ser dessa maneira. O papel do Novo, nesse sentido, não foi de julgar se a intenção era essa ou não, mas sim de fazer respeitar aquilo que diz o regimento, aquilo que se prevê no funcionamento do parlamento e que não foi garantido, e que obviamente não foi garantido, escancaradamente não foi garantido, as imagens estão aí para mostrar isso, e que não só se limita ao papel de questionar o STF sobre a posição, e o ministro Gilmar Mendes acabou sendo o relator, e mesmo assim, né, teve aí uma decisão que, de certa forma, né, em bastidor a gente especulava que vai rejeitar, né, às vezes, e aí quando eu falo a gente, é muito mais, né, militantes do Novo e outras pessoas, assim, achavam que ia se jogar areia em cima e deu. Mas, no final das contas, para além da questão da decisão no STF, do questionamento no STF... Não foi decidido ainda. Não foi decidido ainda, Ele pediu informações para o presidente da Câmara. Isso, mas já coloca, de certa forma, um pouco levanta-se um pouco da poeira da situação. Poderia simplesmente, né, ter feito vista grossa. Mas, em todo caso, eu acho que para além do questionamento da STF, o papel do Novo também é de trazer de novo a população para esse debate e jogar a pressão social para cima, especialmente do presidente Bolsonaro, que, vamos recordar, o presidente Bolsonaro, desde antes da sua campanha, é a figura que constrói a candidatura do presidente Bolsonaro, que viabiliza a sua eleição e que depois está presente em quase todos os seus elementos de governo, né, de fazer-se valer a lei, de respeitar as instituições e tudo mais, que é reafirmado em seus discursos, que acaba sendo simbolicamente a presença disso na nomeação do Sérgio Moro como ministro da Justiça, ela precisa estar presente também nesse momento. Porque ele não pode escolher... dizer que o Bolsonaro ele foi viabilizado em parte pelos resultados da Operação Lava Jato também. Certamente. E por esse clamor popular... O disso é o próprio Sérgio Moro ocupar o Ministério Com da Justiça. certeza. E aí surge também que aquela manifestação social em torno dessa candidatura, que talvez nunca tínhamos visto depois de Lula, ela se dá muito pelo respeito que se tinha, ou melhor, pela necessidade que a sociedade civil brasileira via, em que se houvesse maior respeito e seriedade no cumprimento da lei e das nossas instituições. Então, eu não vejo que o Bolsonaro agora está diante de uma alternativa entre vou apanhar de um lado ou vou apanhar de outro, que nem ele colocou em uma das declarações. Né? Você acha que ele não está no fogo cruzado aí entre ter um problema no Congresso, já que ele não tem base... Sim. E ele precisa de apoio para aprovar textos difíceis, como é o caso da reforma da Previdência, e ao mesmo tempo ele tem que prestar contas ao seu eleitorado e inclusive ao seu ministro da Justiça, que, queira ou não, é uma figura que tem um prestígio muito grande. Ele está no fogo cruzado nessa perspectiva, mas de maneira alguma ele deveria estar preocupado com isso, porque ele deveria estar imbuído do espírito de fazer a coisa certa, que é o sentimento social que levou à sua eleição. E fazer a coisa certa, para mim, resta evidente que é o veto. Veto integral? Pode-se discutir a parcialidade dele, mas eu acho que no momento o veto integral seria, né, mais interessante, até pela marcação marcação de ponto com relação à questão. Né? Glauco, qual que é a tua avaliação? O que o presidente vai fazer em relação a isso, Glauco? Eu acho que ele vai fazer um veto parcial, não acho que ele vai fazer veto integral. Eu acho que o Senado vai devolver para a Câmara antes do veto. Eu acho. O Senado não vai deixar passar. Esse é um projeto que tende a morrer, ele tende a desaparecer. Porque isso aqui é um dos microgolpes diários, né? Eu trabalho muito com a tese dos microgolpes, né? Esse é um microgolpe. Dentro do STF tem outros microgolpes, né? E são baseados nas relações, por exemplo. O Bolsonaro está fragilizado pelo filho, Flávio. Que, aliás, foi o único do PSL que não assinou. Exatamente. Não, e hoje ele é um trave. Na verdade, ele se diz perseguido pelo Ministério Público. No caso, ele utilizaria a lei, provavelmente, contra os integrantes. Na verdade, ele foi pego no pulo. Ele foi pego
pela lei. Ele fazia rachide no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi pego ele, o Flávio, a mulher do Bolsonaro recebeu um cheque, né? Se nós A achávamos família isso, Bolsonaro foi atingida. nós achávamos isso tudo muito estranho quando acontecia em outras hostes. Por que agora não é igual? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Bolsonaro está premido por esse problema, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro está fragilizado pelas suas próprias decisões, ou seja, eu não vou compartilhar estatais, eu não vou compartilhar cargos, eu não vou dar dinheiro, eu vou comprar uma briga com os meios de comunicação. Ou alguém achava que ele ia estar nadando de braçada em mar de tranquilidade depois de fazer tanta coisa? Não. O Bolsonaro está comprando briga, está comprando brigas diversas e uma das brigas mais difíceis que ele tem é com a imprensa e com o legislativo. São as duas brigas mais difíceis, né? Com a imprensa, porque hoje, quem viu hoje a matéria no Jornal Nacional sobre as queimadas na Amazônia, que a NASA disse agora à noite que são recorrentes e são de média dos últimos 15 anos, não foge da média dos últimos 15 anos. Quer dizer, é um mundo com viés esquerdista europeu atacando o governo brasileiro, culpando o atual governo por algo que não é. Não, eu, especialmente nesse tema, eu tô, de certa forma, até chocado com a superficialidade da forma que está sendo conduzido. O presidente da França, o primeiro-ministro francês, Emmanuel Macron, compartilhando imagem falsa. Exatamente. Não, imagens de 89. Isso. Quer dizer, atribuindo falsamente a esse momento. Né? Então, assim, chegamos a um ponto que está... O governo Bolsonaro, assim como o governo Trump, ele sofre ataques diários abaixíssimo da linha da cintura. E ele vai ter que sobreviver no dia a dia com isso. Mas ele tem um sério problema de comunicação, né, Glauco? Mas o problema de comunicação dele... Ele não consegue criar uma linha alternativa que seja... Ele fica constantemente abrindo flancos, né? Ele personaliza demais o que ele deveria conceber como a crítica normal, recorrente e saudável ao governo, né? Governar é receber crítica, é dizer não e receber crítica. Esse é o ato de governar. Quer dizer, se o sujeito não sabe receber crítica, ele vai ter dificuldade em governar. Mas a agenda do governo é boa. Agenda de liberdade econômica, né? Agenda de estatização, de privatizações, agenda de liberalização da economia. São boas pautas, né? Mas essas boas pautas ainda não entram num ciclo virtuoso por conta dos microgolpes diários, dos gravetos colocados no chão, das armadilhas colocadas pela Globo, pela Câmara Federal, pelo Senado da República e principalmente pelo STF. O grande problema do Brasil hoje é o tal do pacto proposto pelo Toffoli dos poderes, que para mim isso aí é uma aberração das aberrações. Não, o pacto entre os poderes chama-se Constituição. Tu assistiu o videozinho do Toffoli dizendo que o Supremo Tribunal Federal brasileiro é o que mais julga no mundo? Sim, mas é que ele não deixa de ser virou uma delegacia de sintoma do problema. Virou uma delegacia de ilustres ladrões. Tem que mudar isso. Isso é uma das coisas que era para ser um tribunal constitucional, virou realmente um tribunal penal, né? Virou um escritório de advocacia de luxo, onde advogados entram de bermuda. Advogados tipo, o Cacá entra de bermuda, tira foto de bermuda nos corredores da Suprema Corte Brasileira. Então é isso, é uma gandaia. É uma gandaia onde tu tem um ministro, que é o presidente da corte hoje, que é um sujeito que rodou em quantos exames da ordem? 2 concursos para a magistratura. Um sujeito que era advogado do PT, não tem estofo nem para ser juiz de primeira instância. Um sujeito que é presidente da Câmara. Aí tu tem um Lewandowski, que é um sujeito partidário, que nada mais... Foi escolhido porque ele era amigo da família da Ele foi escolhido pela dona Marisa Letícia, porque era amiga da mãe dele. Esse foi o critério de escolha do Ricardo Lewandowski. Aí tu tem o Alexandre de Moraes, aquele que é um tucano junto com o Gilmar Mendes, quer dizer, tu tem 4 pessoas ali para defender ideologias, né? Uma de centro-esquerda e outra de extrema esquerda. Como é que tu vai viver num país em que essa gente continua tentando mandar no país, extrapolando as suas searas de atuação? O que o Toffoli está criando inquérito, gerenciando inquérito, daqui a pouco vai processar e prender, sabe-se lá quem?
Isso nunca se viu no país. Estão se arvorando a fazer coisas que não pertencem à sua seara. E essa lei aqui nada mais é do que um resumo disso tudo. Essa lei é um resumo disso tudo, onde agora constranger o preso virou crime. Constranger o preso mediante violência grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência. Outra coisa... O uso das algemas. O uso de algemas ou de qualquer objeto restringe o movimento quando manifestamente não houver resistência. Quer dizer, eu estou aqui, pronto para te atacar, mas eu sei que a lei está me protegendo até o momento em que eu vou te atacar. Então, eu não vou usar as algemas, porque ninguém vai me botar algema. Aí eu te ataco. Você entende? Aí eu posso fugir, eu posso matar um policial, eu posso prejudicar. E aí sim, eu posso constranger o agente da lei. Porque isso tudo aqui, gente, onde diz constranger o preso, leia-se constranger a lei. Constranger o agente da lei, constranger o juiz, constranger o promotor, o procurador, constranger a sociedade de bem. Essa é a ideia. É sempre importante dizer que o uso de algema, na verdade, não é para constranger aquele que é suspeito ou que está sendo abordado, mas para proteger quem está abordando e a sociedade em si. Né? E muitas vezes para proteger o próprio delinquente. O próprio delinquente. Um aspecto que eu quero trazer, eu gostaria da avaliação do Dr. João Pedro em relação a isso, é sobre um dos riscos relacionados a essa lei que está sendo um pouco divulgado, que é o da judicialização dos atos das forças de autoridade. Quer dizer, mesmo que a denúncia seja falsa, ou a denúncia seja inepta, ou a denúncia seja acolhida, ou que o processo acabe não sendo deferido, o fato é que essa lei cria os instrumentos para que toda ação, seja de um promotor, seja de um juiz, seja de um policial, acabe sofrendo sanções processuais, né? De parte de pessoas que podem ser até mesmo culpadas, mas que em determinado momento do processo de investigação acham que, por alguma razão, tiveram um caso de abuso de autoridade. E daí extrapolam os limites da interpelação judicial e fazem aquilo que era muito comum na Justiça do Trabalho, né? Que era entrar com ações que não tinham absolutamente nenhuma razão de ser e eram ações de má fé. Tu achas que hoje corre-se esse risco, caso esse texto acabe sendo de fato sancionado e colocado com um teor absolutamente legal? Exatamente aquilo que eu tinha dito. Na verdade, eu acho que o que você está se referindo é exatamente à criminalização da hermenêutica, ou seja, você está criminalizando a atividade jurisdicional e a persecução penal, enfim, todos os operadores do direito, eles trabalham fundamentalmente interpretando. Sim. Então você tem uma criminalização da interpretação. E aí eu volto de novo lá, não, mas vai ser só quando for manifestamente contrário à lei, ou manifestamente desnecessário, ou Mas quem diz quando é manifestamente contrário? Vai ser... E vejam, isso não vai ser para proteger o sujeito que estava no ponto de ônibus, que sofreu um abuso. Isso vão ser bancas de advocacia pagas a peso de ouro, advogados de gente muito poderosa que vão minar, vão se voltar suas baterias para aqueles operadores. E aqui tem uma figura que está na Berlina há muito tempo, que eu exemplifico aqui, o procurador Dallagnol, né, Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Operação Lava Jato e de outras... Está com a cabeça prêmio. Veja, tudo que fizer pode ser bombardeado diariamente com denúncias, com imputações a ele de condutas abusivas. É isso que eu estou falando. Quer E, dizer, aí, e daí tu vai criar um ânimo... de acusar, veja, o vai acusado criar um ânimo passa contrário. Quer dizer, a pessoa vai se sentir desestimulada a exercer seu trabalho sob o risco de ela ser acionada na justiça. Porque esse acionamento está tudo absurdo. Está tudo aqui previsto. A ideia é criar um mecanismo de acovardamento da atuação das forças da persecução penal. Perfeito. E também da improbidade administrativa, que tem sido um instrumento fantástico, não é, para
retirar do cenário pessoas que agiram, gestores, enfim, que agiram mal. Mas vejam, o problema é que assim, existem mecanismos contra um exercício abusivo da função de promotor, da magistratura, existem mecanismos, e por que não se aperfeiçoa então, por que não se leva? Diz, olha, eu fiz determinada reclamação contra uma atuação equivocada, porque inclusive, se for por má fé, por má intenção, o agente do Ministério Público ou do Judiciário pode responder, inclusive, pessoalmente. Ele pode responder pessoalmente. E nós estamos aqui, então, diante daquilo que é assim, você está criminalizando, se falava na criminalização da política, né, quando se estava criminalizando atos contrários à lei e se fazendo o que, na verdade, a persecução penal na ação penal pública, que é a maioria dos casos, é uma prerrogativa do Ministério Público, constitucional, não é? E é um dever do Ministério Público. Então, processar e levar a juízo para que sejam julgados os fatos criminosos é uma obrigação do promotor de justiça, do membro do Ministério Público, do procurador. Não é? E vejam, essa possibilidade de você bombardear alguém que está atacando, alguém que está apurando, levando ao judiciário a apuração de algum fato imputado a uma pessoa importante e com recursos, vai criar um inferno na vida daquela pessoa. Então, o que nós, e isso foi dito, ninguém está querendo assim, nós estamos querendo condições para trabalhar com tranquilidade, com a responsabilidade que nós sempre tivemos e sujeitos às consequências que nós sempre tivemos na lei. Ninguém quer. Nós queremos ter condições de exercer aquilo que a Constituição nos assegura como dever e como prerrogativa em nome da sociedade, que está cansada da corrupção, que está cansada do desmame, que está cansada de ver gente que não era alcançada pela lei penal e que hoje é, e que está nitidamente se voltando aqui contra um conjunto de ações que mostrou hoje que a sociedade não tolera mais o crime. E aqui, só um detalhe, Macalossi, é muito importante que seja dito o seguinte, esse projeto estava, o Camozzato falou sobre isso, estava há 2 anos, não é? E ele teve uma tramitação, ele estava há 2 anos na Câmara e ele teve uma tramitação recorde, porque em apenas um dia foi analisado por 2 comissões permanentes, que é a Comissão de Segurança Pública. Imagina um projeto dessa envergadura, com essas consequências, analisado em 2 dias e por votação simbólica. É importante que o telespectador entenda o que é a votação simbólica. Né? É aquela aonde não se colhe voto a voto de cada membro do parlamento. Não é? Isso é um absurdo. Votação perfeita para esconder. Exatamente. Ela esconde, ela retira do legislador. E vejam, a tarefa de legislar é a mais importante do legislativo, e tem outras tarefas de fiscalização, enfim, inclusive de investigação, porque um agente do legislativo, isso é bom se dizer, ele também está sujeito aqui. Porque existe a CPI, as comissões parlamentares de inquérito, ele pode dar curso à investigação contra um outro parlamentar. Então, vejam, isso aqui é de uma atecnia, e o conjunto de como isso foi gestado já não é bom, né? Por todas as razões, e aqui os analistas políticos falam com muito mais propriedade que eu, mas do ponto de vista jurídico, tem vícios seríssimos de constitucionalidade, tem redundâncias, tem desnecessidades, tem essa situação por mero capricho, até o vocábulo está mal empregado, é atécnico, então isso aqui não tem condições de prosperar. Nós temos que reiniciar essa discussão num nível de seriedade e de profundidade que esse tema exige. Ou não, porque já existe um arcabouço legal para isso, né? Porque isso aqui tinha que mudar de nome. Isso aqui, em vez de projeto de lei contra abuso de autoridade, tinha que se chamar Estatuto do Criminoso. Isso aqui é Estatuto do Criminoso. Eu vou ler para vocês aqui.
E dia 25, deixa eu aproveitar, ótimo termo, Glauco, ótimo termo, Estatuto do Criminoso. Estatuto do E dia Criminoso. 25, a Paula Cassol tá lembrando aqui, dia 25, esse domingo, né, muita gente irá às ruas. Eu vou. E vai às ruas não somente pedindo veto pelo Bolsonaro, mas então contra o Estatuto do Criminoso. Estatuto criminoso. Eu vou dar um exemplo aqui. Artigo 18, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. O colega da câmera está aí rindo. Né? Salvo ser capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Você imagina a situação de um sequestro que se pega um dos sequestradores e ainda tem que se descobrir onde é que é o cativeiro e aí vai ter que esperar o repouso noturno. Vai descansar primeiro, depois eu te levo lá. Dorme, Mas vamos lá. tem que ser 6 horas, porque é o mínimo. Olha aqui, é divertido ler isso aqui. Isso aqui é divertido. Recomendo a todos que leiam. O projeto, como é que chama? Qual é o número da lei? Altera a lei de 970. Pois eu não sei o número dessa porcaria. Que é uma porcaria, viu? Mas diz o seguinte, ó, vamos pegar um caso aqui, mais outro caso típico aqui. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou no espaço de confinamento. Ambos os sexos quer dizer que se um travesti do sexo masculino for colocado numa mesma cela com homens, o policial vai preso? Vai sofrer processo? Ou se for o caso contrário, uma lésbica, numa delegacia feminina, vai ser presa. O advogado que escreveu isso aqui está cheio de cliente dessa área. Tu entendeu? Isso aqui é uma porcaria jurídica, uma porcaria legislativa escrita por advogados fracassados e que agora só perderam na Operação Lava Jato. Essa que é a verdade. É um estatuto do criminoso criado por criminosos de punhos brancos e gravata e que habitam os tribunais desse país. Para terminar aqui, sim. Esse aqui eu achei sensacional. Eu passo para o Camozato e encerro. E aí eu encerro a minha participação. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. O seu Guilherme Boulos pode ocupar qualquer coisa que ele quiser, qualquer imóvel, qualquer propriedade, porque ocupação não é ilegal. Agora, se eu entrar no local ocupado por esta cambada sem vergonha, eu cometo crime de autoridade, de abuso de autoridade. É um absurdo o Estatuto do Criminoso. Isso aqui, olha, gente, nem o papel higiênico aceitaria isso aqui. O papel higiênico não aceitaria isso aqui. Eu não acho, eu exijo que o presidente Bolsonaro coloque na lata de lixo, na latrina, esta imundície chamada Lei de Abuso de Autoridade. Isso aqui não vale nada. Muito bem. Eu acho que depois dessas manifestações, a qual eu assino embaixo, não tem muito o que comentar. Eu acho que cabe talvez uma lembrança, né, de como a gente precisa estar como sociedade civil. Agora, se o presidente fizer algum veto a isso aí, ele vai perder muita força política com seus apoiadores. Vai começar a ser ainda mais questionado. Ele não tem opção, Guilherme. É isso que tem que ficar claro. Ele não tem que ter. Ele não tem opção. Ele tem que vetar. Porque do contrário ele está morto politicamente. O que sustenta ele desaba. Entendeu? Não, de fato, eu acho que o que fica dessa situação toda, talvez, é que a gente precisa permanecer vigilantes, né, enquanto sociedade civil, porque da maneira com que foi feita a votação, agora a gente vê, dada a repercussão da votação, muitos parlamentares dizendo não, mas não tinha entendido, voltando atrás, muitos parlamentares indo lá dizendo não, agora nós vamos protocolar também o pedido para que seja revisto. A gente vê muitos do PSL, do partido do presidente. Que pediu urgência na votação. Né? Que pediu urgência na votação, pois é, então. Isso é importante ser dito, o partido do presidente pediu urgência na votação. Pois é, então. Já voltou atrás, né? Fez o meia-culpa aí, mas é aquela história, né? Então, assim, esse constrangimento não ocorreria se não estivéssemos em cima, fiscalizando, cobrando, pressionando. Esse tem que ser o papel do cidadão que exerce, né, sua participação democrática, não só no voto, mas sim no acompanhamento das pautas do Legislativo, do Executivo e assim sucessivamente. Então, no dia 25, reforça a chamada.
está na hora da gente fazer mais uma demonstração disso. Tem convocação de manifestações no Porto Alegre, no Parcão, às 15 horas, que diversos movimentos estão chamando, para pedir, então, o veto à lei, o Estatuto do Criminoso. O veto total. O veto total ao Estatuto do Criminoso. Né? Adorei o termo, acho que muito bem colocado pelo Glauco. Com citação da fonte, pode espalhar. O Luiz Cardoso mandou aqui, tem como me enviar essa lei do bandido? Eu gostaria de ler. A lei do bandido. É o projeto de lei, Macalossi, o projeto de lei 7596/217. Esse é o projeto de lei que foi votado por esse número, PL 7596/17, entra no qualquer mecanismo de busca da internet, vai ter acesso a esse texto. Roberto Fejodes, Glauco certeiro como sempre. Boa noite a todos. Eu sou a Glauco. Agora o Glauco rasgou a lei dele, não vai ter como ficar lendo aí os trechos, os melhores trechos aí para o nosso público. Não, mas no Google, aí no próprio, eu busquei no site da própria Câmara Federal esse lixo. Vamos fazer um intervalo, que nós já estouramos mais que o tempo, passando assim, voando o programa. Obrigado a todos aí pelas mensagens, já retornamos. Estamos de volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na net, nas redes sociais. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Estamos aqui hoje no programa com o Glauco Fonseca, também o João Pedro Xavier e o vereador Felipe Camozzato. Estamos debatendo sobre a lei contra abuso de autoridade, mas nós vamos falar também sobre outras temáticas que estão aí neste mesmo contexto. E eu vou puxar aqui essa história do COAF, que eu acho que é importante nós abordarmos, porque o governo Bolsonaro propôs no início, quando fez a reforma administrativa, que o COAF fosse deslocado do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob a atribuição do Sérgio Moro. Acabou não passando no Congresso, o COAF acabou ficando então com o Ministério da Economia. O Sérgio Moro tinha feito algumas nomeações ali, depois essas nomeações foram desfeitas e agora, através de uma medida provisória, o COAF foi redimensionado, reconstituído com outro nome e com certos regramentos aí que estão causando alguma polêmica, até mesmo questionamentos sobre a sua composição, que teria agora a possibilidade de cargos de confiança. Eu começo esse segundo bloco perguntando se, de alguma maneira, isto não é um contrassenso por parte do governo Bolsonaro, que lutou no início tão ardorosamente para que estivesse sobre a égide do Sérgio Moro, esse órgão de controle, e que agora não apenas não está, como foi para o Banco Central e com possíveis nomeações políticas aí. Isso daí não é uma contradição, isso daí não é um aspecto criticável do governo Bolsonaro? Começo pelo vereador Camozzato nesse segundo bloco. Olha, acho que sim, acho que é uma questão a se ponderar. Eu confesso que o tema do COAF é um tema bastante complexo, eu não sou um profundo conhecedor do assunto. Mas politicamente tu pode avaliar. Politicamente, por isso que eu acho que é uma questão de ser realmente aprofundada. Hoje o novo indicado aí foi indicado pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, essa nova unidade, como é que é o nome mesmo? UIF, né? Unidade de Inteligência, alguma coisa. Até quando passou para o Ministério da Economia, quando ficou consolidado que seria o Ministério da Economia, eu falei, bom, a gente não pode colocar em dúvida a idoneidade do ministro da Economia, nem, por exemplo, agora do presidente do Banco Central. Pois então, ele é uma figura que não tem motivos para duvidar da sua reputação, da sua credibilidade. Aliás, vem fazendo uma boa gestão nas declarações que eu tenho acompanhado, dos trabalhos que ele tem conduzido. Todavia, eu acho que quando a gente olha justamente a forma com que ele fez as suas declarações com a nomeação do novo presidente e as declarações que são feitas justificando isso, é de possibilitar ter maior autonomia e blindagem das interferências políticas. Se de fato isso vai ocorrer, veja bem que o próprio Roberto Campos Neto ele é uma indicação política, ele é um cargo indicado do governo Bolsonaro. Então, de certa forma, nesse momento talvez esteja tudo bem, porque ele é uma figura que se respeite, mas e para o futuro? A argumentação do governo é que a abertura de cargos comissionados para a composição do novo COAF
obedeceria ao sentido de que o Roberto Campos Neto procuraria trazer para o órgão especialistas que não estão no governo. E servidores, né? Que seriam e servidores. E servidores. Basicamente é essa a argumentação. Pois é. Só que, eu estava comentando com o Glauco antes de entrarmos no ar, tu abre margem para que, quando tem alguém que não é necessariamente uma pessoa idônea, como é o Roberto Campos Neto, ou até mesmo um governo que tenha, né, uma má intenção, se nomeiem pessoas que vão instrumentalizar politicamente aquele órgão. É aquela velha história. Uma estatal pode ser superavitária, pode ser bem administrada, até o momento que deixa de ser. Exatamente. E temos tantos exemplos disso, né? É isso, existem inúmeros exemplos. Esse é o risco que eu vejo. Não sei se é o mesmo risco que os dois aqui que estão no programa junto comigo, com o Camozato, também vem. Glauco. Conforme nós estávamos conversando, o COAF é um organismo de Estado, né? Hoje temido por 9 entre 10 parlamentares e por 10 entre 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa perseguição ao COAF começou quando a revista Cruzoé descobriu a mesada que o Toffoli recebia do escritório de advocacia da esposa. Segundo a revista, que não foi contradita, apenas foi censurada. As reportagens da Cruzoé nunca repercutem, é impressionante. Não repercutem. É porque hoje o antagonista, Guilherme, é o principal veículo de comunicação do país hoje. Entendeu? Então tu não vai ver a Globo, salvo o melhor juízo ou salvo um momento muito especial, replicando o antagonista ou a revista Cruzoé. Eles têm a época, né? Assim como a Veja também não vai dar vazão ao que publica concorrente. Mas eu acho que isso aí é do jogo. Mas o COAF precisa ser protegido dessa gente. E eu acho que o Banco Central foi uma boa. Porque o Banco Central tende a se tornar um organismo cada vez mais independente. Sim. Inclusive, eu acho que é um projeto do próprio Paulo Guedes propor uma lei que a independência do Banco dê Central. A independência definitiva. Né? Porque hoje ele é só autônomo, mas ele não é independente. Né? E o Banco Central é um organismo que tem uma afeição política, mas não é tanto. Ele ainda é um órgão refratário a essa gestão política ideológica. Né? Se tu pegar o histórico de gestão do Banco Central dos últimos tempos, tu não vê ali grandes deslizes nessa área ideológica. Né? Então, eu acho que é um bom momento. Eu não sei se a posição final do COAF seria ideal dentro do Banco Central, mas eu aplaudo essa medida para a proteção do COAF. Né? Tu acha que ele fica resguardado ali? Está resguardado e protegido dos assédios, tanto dos governistas quanto dos oponentes. Agora é inegável, né, Glauco, que mesmo sob o Ministério da Economia de governos anteriores, o COAF funcionou até. Né? Não, ele produziu, se eu não me engano, 86 mil relatórios, incluindo relativos ao ex-presidente Lula, Antônio Palocci. Eu vi várias matérias que tiveram como base relatórios do COAF. Quando tu chega até o filho do presidente está lá no relatório do COAF. Mas, na verdade, a investigação do filho do presidente se deu através de uma ação do COAF junto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tinha lá, evidentemente, o presidente da casa, o vice-presidente era do PT, que tinha uma movimentação de 28 milhões de reais, ou 23 milhões de reais. Mas essa não interessa, Guilherme. Interessa os 800 mil girados pelo gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas tu entende os 24 que ele é o filho milhões do PT não tem problema, porque ganha uma a gente está repercussão acostumado maior, né? com esse volume de dinheiro gerido pelo petismo, né? Então, é desproporcional, mas todos são responsáveis pelo que fazem. Sendo R$1, seja R$1 milhão. Então, investigue-se todos, evidentemente, e prenda-se quem tiver que prender. Isso me separa do petismo. Eu acho que todos que merecem prestar contas com a justiça, merecem prestar contas com a justiça. Não é porque é meu amigo ou do meu partido que se torna uma divindade acima do bem ou do mal. Então, não é assim que funciona na minha cabeça republicana. Não faz acampamento para criminoso. Não. Com relação à formação do COAF, aquilo que nós falamos sobre as agências reguladoras. As agências reguladoras foram formadas para gerenciar a prestação de serviços das concedidas, né? As empresas que foram alvo que receberam concessão de serviço público na área de energia elétrica, telefonia, água, transportes aéreos e outros terrestres e tal, elas foram constituídas no bem, quero dizer assim, com todo o bem previsto. Quer dizer, eu estou criando um mecanismo aqui para gerenciar essa situação
Agora, se tu colocares más pessoas, maus brasileiros para fazer isso, vai dar cacaca. Como deu na Anatel, na ANEEL, na ANAC. Entendeu? No Banco Central, tu vai ter lá a presença de 2 pessoas que são fora dos quadros estatutários. Elas, hipoteticamente, servem para arrefecer, né? Oxigenar o processo, né? Mas podem servir para o mal. Vai depender de quem está gerenciando. E esse é o papel do brasileiro. Mas aí não está se criando risco? O risco sempre existe, Macalossi. Mas o risco da gente ser transparente, republicano, ele é mais necessário ainda. E eu acho, finalmente, que nós não podemos deter a transparência da gestão pública com medo. Eu acho que assim, o próprio Bolsonaro disse assim, o brasileiro tem que voltar a confiar no brasileiro, né? E eu acredito que tu não vais ter um governo, uma gestão, um grupo social em que ele não seja capitaneado pelo bem. Do contrário, chama-se organização criminosa, certo? Então eu acredito que aquilo que é feito em nome do bem, em nome da boa gestão, em nome das melhores práticas, tem que continuar acontecendo. Senão a gente daqui a pouco não sai de casa mais, né? Pronto. Sobre o COAF, é interessante. Só a avaliação do COAF. É interessante tudo que foi dito aqui, né, sobre a questão. E um outro detalhe, que as pessoas ficam, o COAF parece só uma sigla, mas o que esse órgão faz, o que produz, como você disse, relatórios? Ele produz relatórios de inteligência fiscal, ou seja, ele pega um sujeito que recebe, um servidor público, por exemplo, que receba 5 mil mensais, para o nosso telespectador entender o que é o COAF. Ele recebe 5 mil mensais, mora numa casa financiada, né, tem um automóvel ali que é compatível, mas daqui a um pouco o sujeito tem uma movimentação financeira na conta dele, de entradas, de aportes, de 500 mil reais, 600 mil reais, 700, 1 milhão ano. E existe, às vezes, incompatibilidades da movimentação financeira, que aí vai se apurar... Foi mais ou menos o caso dos hackers de Araraquara. Recebiam R$2 mil por mês, mas tinha uma movimentação de 800 mil de servidores da Assembleia Legislativa, pode-se citar aqui, de todos os pelos, como diz o gaúcho, de todos os partidos, de todos os níveis. O fato é que o COAF é um órgão técnico e que ele é voltado, e isso o telespectador tem que entender, para movimentações, vamos dizer, fora daquele padrão que indiquem o quê? Uma supressão de tributos, ou seja, a pessoa está sonegando tributos. E também, a sonegação de tributos, além de ser um ilícito, vamos dizer, que enseja a busca da cobrança do tributo, também pode ensejar um ilícito penal. E como tal, muitos relatórios produzidos pelo COAF, eles se chamam relatório de inteligência financeira, parece que é o RIF, e aí tem um que é simplificado e tem um que é completo. E existe uma polêmica, que é aquela decisão recentemente proferida pelo ministro Toffoli, que ele, num pedido da defesa do senador Bolsonaro, né, pediu para que todas as ações que versassem sobre aquele tema fossem sobrestadas. O que é isso? Seria a possibilidade de que os órgãos de persecução penal, Ministério Público, polícias, enfim, recebam esse relatório detalhado sem prévia autorização judicial. Sim. Porque dentro do fisco, a transferência desses dados, que esses dados são sigilosos, os dados fiscais, os meus dados fiscais, os teus, de qualquer um de nós aqui, eles são protegidos. Mas quando existe esse relatório, ele indica uma anormalidade que pode acontecer um ilícito fiscal, um ilícito penal, e como tal ele tem que ser investigado. O fato é que, para os nossos telespectadores entenderem, a consequência prática é que muitas condutas ilícitas foram flagradas a partir desses relatórios. Então, toda essa questão que vai ser decidida ainda pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, se esses relatórios podem subsidiar o início de uma investigação penal contra alguém, ou se precisa antes da autorização judicial para isso, não é?
isso é um tema muito importante também. E está inserido dentro do COAF, que sem nenhuma dúvida, como foi dito aqui, é um órgão do Estado de altíssima importância e que tem que ser tratado com muita seriedade e muita responsabilidade. E quando se fala, não, vamos colocar pessoas técnicas, seja do perfil que for. Nós tivemos episódios aí que envolvem, por exemplo, a Polícia Federal, né, substituição de chefias, todas as pessoas, e são pessoas de carreira que estão sendo colocadas ali, mas a questão que se põe é, essas pessoas têm as condições para exercer aquela função daquela envergadura, ou isso está sendo colocado ali por alguma outra questão, por algum direcionamento, outro que não seja o melhor interesse do serviço público? Muito bem, nós vamos fazer intervalo, porque nós estamos aí com o tempo correndo. Tem a mensagem aqui do Ronaldo Jardim, ele faz uma provocação. Se meus filhos fossem investigados pelo COAF, com certeza eu faria de tudo para retirar desse órgão e colocasse num outro órgão que fosse comandado por mim. O que tu acha? Ministério da Justiça. Na verdade, de fato, o Bolsonaro. A questão é a seguinte. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, na realidade, na época em que se discutia onde ia ficar subordinado o COAF, eu defendia que ele permanecesse com o Ministério da Economia, porque no Ministério da Economia ele corre risco menor de ser politizado do que no Ministério da Justiça. Vai depender se tu tem um ministro como nós temos o Paulo Guedes, ou se tu tem o Guido Mantega, que hoje está de tornozeleira eletrônica. Também Né? tem isso. Vamos fazer intervalo e nós voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET. Eu vou mandar aqui um abraço para o meu primo Fernando Dutra, que nos acompanha lá de São Paulo. Ele mandou um abraço para o vereador Camozato. Outro excelente secretário adjunto. Aliás, hoje parabéns para ele, para o Bruno Vanuzzi, ex-secretário, para o Thiago, também secretário atual, e toda a equipe aí da PPP de iluminação, que tiveram um excelente resultado. Sucesso absoluto, né? 8 concorrentes. Para pegar esse edital aí da PPP de iluminação. Recorde, né? Recorde, nenhuma outra capital brasileira tinha tido um resultado tão expressivo de empresas interessadas, o que mostra que Porto Alegre, na verdade, entrou de volta na rota de potenciais investidores, né? Acho que é um bela conquista dessa equipe. Fernando vai casar no final de semana, vou lá no casamento. Um abraço aí pro meu primo, sucesso aí. E muito amor na relação com a sua esposa. Muito bem. E também mandar um abraço para o Dr. Paulo Kratz, com quem eu me encontrei hoje. Ele disse que é nosso assíduo telespectador. Um abraço, Dr. Paulo. E também eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Nunes, que nos acompanha lá do Texas. Um abraço, Rodrigo. E sempre lembrar que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem, já que falamos de Porto Alegre, eu vou ter que tocar na ferida. Essa semana começou a discussão de um processo de impeachment contra o Nelson Marquesan, prefeito aqui da cidade. Não é o tema principal do programa, nós vamos abordar isso na próxima semana mais aprofundadamente aqui, porque é semana que vem que haverá votação. Mas eu gostaria que o Camozato desse aí uma avaliação geral. O que está acontecendo e por que esse processo entrou contra o Marquesan? Falta de articulação política, o PP declarando guerra, o que está acontecendo, pessoal? Olha, vamos por partes, né? Acho que o PP declarando guerra, não sei se colocaria dessa forma, né? Acho que o prefeito também vem declarando guerra nas suas declarações, também se referindo ao PP como oposição, né? Eu acho que as duas partes aí têm tido suas participações mais belicosas na relação. Gustavo Paim é o Temer do Marquesan? Não, né? Não me parece. O Paim sempre foi um vice-prefeito muito fiel, muito leal, inclusive. Aliás, tem feito, ao que me consta, né, ao que eu interajo, assim, um excelente trabalho. E é super bem quisto. Ele tem uma postura pública tão diferente do prefeito. Né? Certamente, ele certamente. É tão harmônico, sempre tão presente, tão solícito. O presidente, o governador, o prefeito é tão isolado, tão carrancudo, tão briguento. É uma coisa muito são distante, perfis, né, completamente distintos de personalidade, né? De fato, o Paim é um sujeito muito mais agregador, comunicativo, assim, muito mais amistoso. O Marquesan é um sujeito mais difícil de lidar por conta das suas convicções e até ao que
não é novidade para ninguém dessa dificuldade, né, em flexibilizar muitas vezes aquilo que ele acredita ou aquilo que ele acha que é prioritário. Em todo caso, eu acho que esse pedido de impeachment, que não é o primeiro nem o segundo, já é o quarto, né, que chega à Câmara, talvez não, foi o mais robusto até agora, né? Então os demais foram realmente Qual que é a acusação? superficiais, os demais pedidos foram, né, na minha opinião, né, bastante ideológicos, politiqueiros, né, não tinha nenhum aprofundamento, não à toa que a Câmara prontamente rejeitou. Nesse caso em específico, eu acho que vale uma análise um pouco mais aprofundada, e eu falei sobre isso na tribuna, inclusive. Lamento que o PP adotou a postura de votar contra agora para não parecer golpista, que foi a declaração dada. Eu acho que não cabia, né? Eu acho que o mais importante era justamente a gente entrar e adentrar nos fatos e conteúdos desse pedido. Eu entendo que houve, a primeira defesa do próprio governo foi de que havia uma intenção política e partidária no pedido, que tinha um sujeito autointeressado, que havia tido, né, a sua esposa havia sido exonerada da prefeitura e, portanto, poderia ter um revanchismo. Eu entendo todas essas nuances. Mas qual foi o crime de responsabilidade cometido pelo prefeito? Então, aí tem, na peça, tem 8, né, acusações. Difícil apurar qual é o crime, porque a gente precisaria adentrar nas 8 para verificar, né? Mas algumas chamam a atenção e eu acho que é aí que cabe, né? Vale ressaltar, na quarta-feira, entrou o pedido pela manhã, à tarde nós já estávamos em processo de debater a votação. Eu acho que um relatório aí que tinha em torno de 200 páginas, com 8 denúncias... 190 páginas. 194, né? Então, se torna muito, de fato, assodado. Você, de manhã, recebe, no final da manhã... A Mônica Leal foi ruim nesse caso, tu achou? Eu acho que... não sei se foi ruim, porque no final das contas a gente derrubou, né, se caiu o quórum para permitir uma maior discussão e aprofundamento do tema. Mas... dos 8 pontos, a nós, quando eu falo nós, a minha equipe de gabinete e ao Diretório do Novo de Porto Alegre, para quem eu encaminhei, tão logo a gente teve acesso ao conteúdo, a nós nos chamou atenção pelo menos 2 pontos que a gente acha que cabem maiores esclarecimentos. É motivo para impeachment? Não sei, né? É uma coisa para se esclarecer, para se olhar. Então, tu ainda não firmou posição em relação a isso? Não firmei posição, muito embora eu tenha uma inclinação pela admissibilidade por achar que carece de mais informações. Agora, a admissibilidade é uma coisa, impeachment de chefe do executivo é outra, né? Aí tem que ter, de fato, né, o caso concreto. O PP sinaliza aí com uma possível CPI que ele assinaria para esclarecer esses pontos. Outros parlamentares também falam. Talvez aí seja um caminho, né, de pegar esses pontos e, bom, vamos então aprofundar. Que são eles, né, na minha opinião e na opinião do Diretório do Novo, né, que analisou conosco junto com a minha equipe. É o ponto ali da acusação do suposto nepotismo, né, presente na indicação do Christian, e também no ponto de privilégio, aí, de beneficiamento de empresas, né, direcionamento. Então, acho que são 2 pontos que, apesar das evidências, apesar do que se traz na peça, eu acho que vale, e é bom, inclusive, para o prefeito e para o governo, que se torne isso claro, né? Que se defenda. Que se defenda, que dê as justificativas. Vai ficar melhor para todos os lados, né? Também para desqualificar a peça se ela não carece de credibilidade e também para a prefeitura para dizer que não, nós estamos fazendo a coisa da maneira correta, né? E não temos problema nenhum em esclarecê-las. Então, por isso, eu tenho uma inclinação pela admissibilidade, porque eu acho que, olha, não teria... a priori, um motivo para eu, daqui a pouco, dizer assim, não tem nada ali que mereça investigação e, portanto, digo não. É como se eu estivesse confiando cegamente. É aquela velha história do Collor, né? Depois que se admite o processo de impeachment, o andamento que se dá é completamente fora da previsibilidade. De fato, é uma análise mais política. É verdade. E por isso também que eu acho que foi sábia a decisão Quem controla o processo de impeachment uma vez admitido. Não, claro, mas aí que tá. Por isso também que eu acho que foi sábia a decisão do parlamento em não votar naquele momento. Perfeito. E fazer a retirada de quórum para poder, de fato, né, apreciar a peça com mais profundidade, ter os devidos posicionamentos. A própria repercussão do assunto na imprensa, na sociedade, acaba criando, né, essa necessidade de maior governança sobre o próprio processo. E isso ajuda, né? Eu vou estourar 2 minutos. Posso? 2 minutinhos estourar? Peço autorização para estourar 2. Glauco, eu quero a tua avaliação em 2 minutos para passar a final. Rapidamente. Se cabeça dura e cintura de concreto fosse crime, nós já teríamos empichado o Marquesan há mais tempo. Né? Mas eu não acredito que ele tenha cometido... eu sou um crítico ferrenho e contumaz do Nelson Marquesan Júnior. Mas eu não acredito que ele tenha cometido... crime de responsabilidade. Crime qualquer nesse caso.
Mas vamos aguardar aí as informações. Mas por isso então que a votação não foi feita, não há convicção. Não há convicção. Agora, De que? não pode negar que a admissibilidade do processo de impeachment contra ele talvez imobilize completamente o fim da gestão. O Marquesan, ele não foi um bom prefeito, ponto. Não é um bom prefeito. Ele tem um jeito de fazer as coisas que ele acaba desestimulando pessoas, equipes inteiras. Ele é um... Eu não vou usar uma expressão aqui, mas é como se fosse um chute lá, entendeu? Ele deixa a gente absolutamente sem mobilização. O Marquesan ele não consegue, não adianta, ele não consegue. É um cara inteligente, é um cara, muito inteligente na gestão do seu eleitorado, né? Que ele trabalha com muita técnica e com muita honestidade e transparência. Mas ele, como gestor da cidade, não deu. Eu acho que eu concordo que eu acho que a equipe dele é muito técnica, muito qualificada, tem excelentes secretários. Eu acho que ele tem uma dificuldade de gerenciar. Ele é um líder bastante questionado, mas devo dizer, e eu acho que é justo dizer, de que, muito embora talvez não seja o prefeito ideal, ele está fazendo talvez uma das melhores gestões que Porto Alegre viu nos últimos anos, né? E aí... Bom, tá, tu está fazendo uma comparação. Bom, não, é só para não achar que quando você fala, né, quando a gente fala assim, pô, o Marquesan não é um bom prefeito, que a gente está preferindo, né? Não é por isso que ele está sendo... Algumas outras figuras recentes, né? Não, tá bem. Eu gostaria 16 anos de PT. Gostaria de agradecer pois é, aqui. Exatamente. É chamar o urubu de meu louro, que nem diz a música. Né? É verdade. Gostaria de agradecer aqui novamente o vereador Camozzato por ter participado. Lembrando que nós vamos aprofundar essa discussão na próxima semana. Obrigado, Camozzato. Imagina, um prazer. E também agradecer ao Glauco também pela sua participação. Eu vou também agradecer o João Pedro Xavier por ter vindo. Não vou questioná-lo sobre o processo de impeachment do prefeito, porque eu acho que ele não se sentiria à vontade de comentar, visto que é integrante do Ministério Público. Mas lhe dou a última palavra. Obrigado. Satisfação. Mas se quiser comentar, fica à vontade. Não é para comentar, eu só acho que... Eu gostaria de retornar à nossa pauta e falar pegar um ponto da fala do vereador Camozzato, que é a atividade parlamentar. Ela é muito importante, se fala em criminalização da política, mas assim, a atividade parlamentar tem que ser valorizada e ela tem que se valorizar. Nós precisamos de parlamentares conscientes que aprofundem discussões. E esse projeto aqui, aprovado da maneira que foi, votado do jeito que foi, no pano de fundo que a gente já discutiu aqui, ele não subsiste pelas falhas jurídicas, mas só para ter uma ideia, uma das figuras penais, que é assim, decretar a medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, então o sujeito prender alguém em desconformidade. Aqui nesse ponto tinha um adendo, uma proposta de emenda de um parlamentar gaúcho, se não me falha a memória, do deputado Van Hatten, que ele dizia deixar de decretar uma prisão quando ela seria cabível. Então, criminalizar, por exemplo, o abuso. Isso seria uma questão interessante, porque a gente vê, às vezes, decisões que deixam de decretar prisões de forma inexplicável. A sociedade quer saber... Isso seria uma contribuição importante. Até na técnica o dispositivo é muito ruim, ele não serve, mas a iniciativa do vereador do parlamentar, do deputado, foi louvável de dizer o seguinte: vamos inverter essa lógica. Peraí, se decretar sem fundamento, mas e quando solta? A sociedade convive com essa pessoa, ela às vezes comete um outro crime. Vamos desproteger, vamos pensar sempre na lógica do estatuto do criminoso, ou nós vamos pensar na defesa da sociedade. Então, a atividade parlamentar ela tem que se revestir dessa seriedade e nós esperamos que seja vetado integralmente para, se for o caso, rediscutir isso em outras bases com seriedade. Do zero, exatamente. É isso aí. Excelente. E nós vamos encerrando o programa porque não temos tempo para mais nada. Amanhã quem comanda o Cruzando as Conversas é a Fernanda Bart. Eu volto na segunda-feira. Obrigado a todos pela audiência. Boa noite e até mais. Vai pro casamento aí do primo.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.